Bom, hoje a gente vai dar continuidade à segunda live, né? Então a gente vai falar de 5 indicadores que todo empresário precisa entender, precisa conhecer, certo? Então a gente vai falar como você cria uma planilha, tá? Inclusive eu estou com uma planilha modelo aqui, que depois eu vou disponibilizar para vocês. E assim, como que a gente faz para começar a mensurar essas informações dos nossos negócios, certo? Tá. Então aqui, basicamente, eu já vou apresentar a planilha para vocês e a gente vai montar. Eu estou usando ela de forma fictícia os valores aqui, mas depois eu disponibilizo para vocês colocarem os valores lá, beleza? Então aqui, na verdade, o que acontece? Vamos lá. Aqui a gente está, eu montei uma planilha básica, certo? Então aqui a gente tem as variáveis, então impostos, comissões, taxa de cartão, se você vende no cartão. Eu estou fazendo uma simulação aqui como uma empresa que presta serviço, tá? De consultoria, tá? Que seria o meu nicho. E, e a gente faz venda no cartão de crédito. Então eu faço a consultoria venda no cartão de crédito também para clientes, certo? Então eu já tenho algumas informações aqui. Basicamente, a gente precisa trabalhar saber quais são os faturamentos mensais. Então eu tenho que ter, saber exatamente qual foi o meu faturamento do mês anterior, tá? Na planilha, eu fiz simulação, coloquei os meses aqui, ó, mês um 2 até 12, certo? Então, faturamento total, tá? E nessa ideia, qual que é a grande sacada aqui? Você ter comparação mês a mês. Então, assim, mês um 20 mil, mês 2 21 mês 3 23. E você saber colocar métrica já aqui, só a porcentagem de quanto que está crescendo o seu faturamento. E depois você ainda tem justamente o quê? A média mensal. Então, assim, a planilha já vai até te dar aqui, mas é interessante você ter a sua média de faturamento. Mesmo que talvez aqui eu coloquei um mês que. Só um pouquinho. Aqui eu coloquei um mês, ao mês 8 aqui, ó. 23 mil, tá? No mês 8 o valor foi mais alto que teoricamente a média. Só que você consegue trabalhar projeções em cima de médias também, porque se eu já não sei, talvez, talvez qual mês, vamos supor, eu quero saber lá, agosto do ano que vem, quanto que eu vou estar faturando. Eu posso utilizar a média para fazer a título de comparação, para fazer projeção, para fazer orçamento da minha empresa, entende? Então, isso de você entender o faturamento é muito bacana, justamente para você montar seus orçamentos, você montar suas projeções para você fazer, criar suas estratégias de negócio para os próximos meses, tá? Beleza? Então vamos lá, né? Uma dica tranquila aqui, básica, é justamente você ter um sistema que você faça isso, que você tire o relatório e já sabe quanto foi que eu faturei o mês, quanto que foi que eu faturei na semana, quanto foi que eu faturei já no mês anterior, no ano anterior, tá? Então, isso de você ter sistema ou você montar uma planilha e você colocar lá mês a mês o que você está faturando é muito interessante, justamente para você criar um histórico de comparação para você montar as suas projeções, beleza? Tá. Aqui a gente fala também de custo fixo, tá? O que que é custo fixo e o que são custos variáveis? Vamos lá. Tá, eu vou até ler aqui para vocês. Custo fixo são as contas que você paga todo mês, vendendo ou não. Então, tipo assim, eu como prestador de serviço, Robson, tá? Eu tenho as despesas fixas do meu escritório. Então, água, luz, telefone, internet, aluguel, IPTU, ah, marketing, seguro empresarial, meu Prolabore, tá? Então, basicamente, eu coloquei todas as informações aqui. Só que tem um detalhe. O custo fixo não vai fazer diferença se eu tiver faturamento ou não, se eu aumentar meu faturamento ou não. Você concorda comigo? Tipo assim, se eu tiver faturamento ou não, meu aluguel eu vou ter que pagar? Você concorda comigo? Se eu tiver faturamento ou não, teoricamente a minha empresa tem que me pagar meu prolabore?
Se eu tiver faturamento ou não, independente da quantidade, eu vou ter que pagar água, luz, telefone, internet. Então, assim, as despesas fixas são justamente aquilo que não tem relevância ou não faz diferença para a sua prestação de serviço, certo? Não vai fazer diferença. Só não vai fazer diferença para a sua quantidade de cliente que você vai atender, a quantidade de produto. Desculpa, pessoal, eu acordei muito cedo hoje, tá? Mas vamos lá. E não vai fazer diferença pela quantidade de empresas que você vai atender, certo? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, são custos fixos. Custos variáveis são gastos que aumentam ou diminuem conforme você vende. Então, assim, os seus custos variáveis são proporcionalmente relacionados à quantidade de venda de produto, de prestação de serviço que você faz. Tipo, na, talvez aqui para mim na consultoria, o que é custo variável? Eu tenho um acesso do sistema que eu utilizo para cada empresa que eu estou fazendo consultoria. Então, se eu tiver uma, eu pago um valor. Se eu tiver duas, eu pago por unidade isso, como se fosse um produto, porque é um acesso. Então, você concorda comigo que o valor que eu vou ter nesse sistema, se eu tiver um ou tiver 10, é totalmente diferente? E ele está proporcionalmente relacionado à quantidade de serviço que eu vou prestar? Então, isso é variável. Tipo, vamos supor, para minha consultoria, eu tenho hora técnica de uma pessoa que vai me ajudar, talvez, fazer lançamento no sistema. E isso eu vou pagar para ele pela quantidade de demandas que eu tenho, não é um funcionário fixo, certo? Então, é um colaborador. E aí, isso você vai contratar em cima de quantidade de horas. Isso eu estou falando no meu caso, tá? Então, eu pago ele por horas trabalhadas, por horas de demandas. Então, você concorda comigo que a quantidade de horas vai estar relacionada justamente aos clientes que eu vou estar atendendo? Então, basicamente é isso, ele está relacionado. Então, quanto mais você vende, mais você fatura, mais você vai ter custo com aquilo, certo? Tá? Outro exemplo aqui de custo variável, o, a taxa de cartão. Então, quanto mais vender no cartão, maior vai ser não a taxa, maior vai ser o valor que eu vou gastar naquilo, certo? Tá? Ah, os impostos. E isso independente para quem quer, vai ser um valor que vai ser variável, certo? Porque ele é proporcional. É um valor, é uma porcentagem, tá? Mas depois eu mostro o exemplo para vocês como que a gente monta a precificação colocando o preço do imposto embutido no seu serviço ou no seu produto, porque geralmente a gente coloca tudo isso por fora e a gente acaba absorvendo, como se a empresa tivesse que pagar, mas na verdade é o nosso cliente que tem que pagar isso, beleza? Tá, vamos lá. Então aqui, deixei alguns exemplos de despesas na planilha mesmo, certo? E aqui eu já montei o que eu tenho de variável. Então eu coloquei aqui que aqui no meu caso estaria pagando 6% de Simples Nacional. Eu ainda tenho comissão, tá? Esqueci de falar comissão, estou pagando 1% de comissão sobre vendas. E isso aqui também está relacionado à quantidade de venda, certo? Taxa de operação de cartão, 4% aqui. Porque é uma venda parcelada, parcela até 12 meses e tal. E isso aqui vai de negócio para com quem você negociou. Então, assim, isso aqui vocês não levam como base, mas eu coloquei aqui uma taxa que eu tinha aqui de um, de uma operadora, beleza? Tá, vamos lá. Um detalhe que, ah, que as despesas e os nossos custos variáveis, tá? Proporcionalmente eles vão representar um porcentagem do nosso faturamento. Então, isso é interessante saber. Tipo, aqui, ó, tenho 10 mil. Só que a minha média que eu tinha colocado lá é, deixa eu ver aqui, vamos ver. Aqui tá dando 20 mil de média, 21 mil, desculpa, de média, ó, 21 mil. Tá. Se minhas despesas são 10 e meu faturamento é 21, minha média, então você concorda comigo que isso representa 50% do meu faturamento? E isso eu tenho que entender. Se 50% das despesas minhas
fixas representam 50%, eu tenho que saber quanto que está sobrando para mim ter margem de lucro, para mim pagar as despesas variáveis, que são porcentagem também relacionada ao meu sistema, a minha prestação de serviço ou a minha venda. Eu tenho que saber já quantos por cento vai estar sobrando. Então, se eu tenho 50% nesse exemplo e eu vou chutar aqui, meu custo variável custa 30, então tem 80 já total. Se eu quero tirar 10 mil de lucro, então eu já tenho 90. 10% seria para pagar impostos e outras variáveis que eu não citei aqui. Então, se eu já tenho 6% no meu exemplo aqui de imposto, teoricamente eu tenho mais 4% de variáveis. E esse cálculo que não chega e não fecha para os empresários, porque eu acabo sangrando meu lucro. Se eu quero tirar 10, daqui a pouco você vai ver que seus 10% de lucro não é 10. Daqui a pouco está 5, 3, 4. Daqui a pouco você, talvez seu lucro nem tenha, entende? Porque as suas despesas não estão ajustadas com o seu faturamento. As suas despesas variáveis não estão ajustadas com o seu faturamento. Então, isso pode ser coisas de precificação, pode ser talvez ajustes nas despesas que eu talvez tenha que proporcionalizar o meu faturamento, ou eu tenho que aumentar meu faturamento para poder ajustar isso, certo? Então, aqui são várias variáveis que pode estar influenciando nesse cálculo, certo? Então, isso é muito interessante eu ter essa comparação. Então, primeira situação, justamente eu comparar o meu custos fixos e variáveis em relação ao meu faturamento, minha média de faturamento, tá? Porque eu não estou calculando um mês específico, eu estou calculando média. Então, é mais fácil de eu ter uma relação e colocar métrica em cima disso, tá? Outro detalhe, saber de fato quanto que eu estou pagando de imposto. Quanto que você está pagando de imposto? A porcentagem. Tem que falar com o pessoal da sua contabilidade. Falar, ô, fulano, aqui, eu no caso, quanto que eu estou pagando de imposto? Você está no Simples, todo mês o valor pode ser variável. Não é fixo, entende? Então você já tem que saber isso, quanto que você está pagando de imposto, para você ajustar. Ah, Robson, mas para mim é difícil todo mês ficar mudando o preço porque o valor do Simples muda. Beleza. Eu também entendo que não pode ser feito todo mês. Como que você faz isso? Eu oriento meus clientes. Vamos supor que você está na faixa de 6%. Em cima da sua projeção, eu já sei que você vai começar a pagar 8 daqui 2, 3 meses em cima do que você projetou, certo? Então eu já vou colocar o valor ajustado. Então se eu estou pagando 6, daqui a pouco vai ser 8, eu já vou deixar os meus 8% lá, porque vai dar uma sobra. O Simples tem dessa variável, então não tem como eu trabalhar com o fator real de, de taxa todo mês. Senão eu estou mexendo, todo mês eu vou mexer com o meu preço. Entende? Não, não é viável, não existe isso. Você todo mês mexendo, ainda mais prestando serviço, você mexendo no seu preço, não tem jeito, entende? Tá? Então você tem que procurar a orientação do seu contador e perguntar, qual que é a minha margem? E tá, o fulano, se eu estiver faturando X, quanto que eu vou estar pagando? Beleza, você vai estar pagando isso. Então, beleza. Então, monta com a sua média de imposto e já ajusta isso. Coloca 1 ponto ou 2 pontos percentuais em cima a mais do que você está pagando real, justamente para você ter esse tempo de ajuste na sua carga tributária e no seu custo, nos seus produtos, beleza? Tá? Vamos lá. E outro detalhe, aqui também, essa taxa de operação de cartão, por que você tem que saber a porcentagem dela? Justamente na sua precificação dos seus produtos, dos seus serviços, beleza? Você tem que saber isso, você vai colocar isso no seu preço, tá? Então depois a planilha até ajusta isso para a gente saber o preço de fato no final, tá? Vamos lá. Então outro detalhe que a gente não falou aqui é justamente o Prolabore. Então, aqui nesse caso, eu coloquei que o Prolabore seria o quê? 3 mil reais. Se é 3 mil reais em faturamento de 20 mil, quantos por cento está dando? É justamente isso. A sua empresa, o seu negócio, talvez, se você não tivesse trabalhando lá, você tivesse que contratar alguém para fazer o serviço que você está fazendo, ela se pagaria, tá? Então, ela se paga de fato? Como que é isso? Então, isso a gente tem que entender. Ah, o valor que eu estou pagando também é um valor justo? Putz, Robson, eu estou contratando aqui um gerente, tipo um financeiro, que eu estou fazendo serviço financeiro, mas eu, Robson, como dono da empresa, eu estou pagando 7.
mas se eu fosse contratar no mercado, o preço seria 3, entende? Então, isso a gente tem que ter esse discernimento, justamente que o valor tem que ser real. Não adianta eu pagar um valor que é inviável, entende? Porque aí eu posso ajustar isso na distribuição de lucro, eu posso verificar isso de outras formas, tá? Mas, de fato, a função que eu exerço dentro da empresa, se eu fosse pagar alguém, qual é o valor que eu teria que pagar? Então, você basicamente é isso que você tem que entender. Qual seria o valor do prolabore que você tem que tirar da empresa? Isso se você trabalha pela empresa. Agora, se é um investimento que eu só faço, eu não tenho participação, eu não participo de fato da operação. Eu não tenho que ter retirada de prolabore. Eu tenho que ter distribuição de lucro, entende? Então a gente tem muito isso, né? De dois, três negócios diferentes, empresários têm investimentos diferentes, mas em uma empresa específica ele não trabalha, ele não tem a, o labor dele que a gente fala, que o prolabore é o labor, né? É o salário pelo labor, pelas horas trabalhadas. Então, você não tem isso, então você não tem que ter essa retirada. E como que você faz isso? Distribuição de lucro. Ah, vai ser mensal, trimestral, anual, como vai ser isso? Depende de cada negócio, como você vai ajustar isso. Se você vai fazer retiradas mensais, se você vai fazer retiradas bimestrais, trimestrais, depende do seu fluxo de caixa, depende como é feita a gestão do seu negócio, depende como que você presta essas contas, tipo se você tem mais um sócio, como que você monta esses relatórios. Então, isso é muito variável, tá? Mas eu aconselharia, se fosse só uma retirada de prolabore, talvez, principalmente se for negócio que está iniciando, talvez a cada 3 meses ou a 6 meses, depende como vai estar o fluxo de caixa da empresa, beleza? Vamos lá, tá? Um outro detalhe que a gente tem que saber é justamente o quê? Qual é o meu lucro líquido representado em em comparação justamente ao meu faturamento. Tipo, vou até fazer um cálculo aqui, ó. Se eu estiver retirando 4.000 em cima da média, 4.000 sobre a média do meu faturamento, isso daria quantos? Até coloquei a fórmula para vocês aqui. 18%, entende? Então, isso do meu faturamento é justamente para mim entender quanto que é meu lucro líquido. Ah, Robson, o que que é o lucro líquido? O lucro líquido a gente sempre fala que é a última linha do negócio. Então, é tudo aquilo que é, já tirei as receitas, tirei as despesas, tirei os custos, paguei meu salário de prolabore, paguei tudo. E é o que sobrou na última linha, beleza? Então é isso. Basicamente a gente vai usar essas informações, tá? Na próxima aula a gente vai continuar isso, tá? A gente vai colocar mais na prática. Eu quis dar uma situação aqui só do pessoal, como a gente vai utilizar essa planilha, beleza?